Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e vamos trabalhar agora sobre as leis de Kepler. As leis de Kepler elas descrevem a cinemática dos astros ou dos movimentos dos planetas em torno do Sol. Para a gente começar a compreender isso, nós temos que lembrar dos modelos astronômicos. Até certo tempo nós tínhamos um modelo astronômico baseado no geocentrismo. Quando a gente fala geocentrismo, nós temos aí a Terra como centro do universo. E depois passamos a entender, com Galileu e seus sucessores, aí, compreender melhor essa dinâmica dos planetas em torno do Sol e essas órbitas e tudo mais, e essa descrição foi se dando ao longo do tempo. E aí percebemos que nós temos um modelo chamado heliocentrismo ou heliocêntrico. O que é um sistema heliocêntrico? Hélio vem de Sol, certo? Então, hélio, Sol, centrismo, centro. Então, o Sol como sendo o centro do universo. Aí nós começamos a compreender. Professor, qual que está certo? O geocêntrico ou heliocêntrico? Não tem certo e errado, tudo depende de um referencial. Ok? Então, para facilitar a nossa compreensão, nós utilizamos o heliocentrismo. Por quê? Porque sendo o Sol no centro do universo, fica fácil de descrever a trajetória dos planetas em torno dele. Então, aí nós começamos a compreender. Primeiro, nós vamos entender nós vamos entender como eles se deslocam em torno do Sol, e depois a gente vai entender o porquê. Quem explica como, quem descreve esse movimento, que é a cinemática dos planetas em torno do Sol, desse modelo heliocêntrico, foi dado por Kepler. E o como, né, é o Kepler. Por que ele se movimenta assim? Aí a gente fala de Newton, ok? Que esse eu vou deixar para uma próxima aula. Hoje nós vamos entender como ele se movimenta. Então Kepler estudando, analisando até os dados que lhe foram passados do seu mentor, Tycho Brahe, ele acaba percebendo e concluindo algumas coisas, elaborando 3 leis aí para ficar mais fácil. A primeira lei é a lei das órbitas, ou seja, o que ele entende por órbita? Qual é a órbita de um planeta em torno do Sol? Então, até então, a gente pensava, até nessa época, a gente pensava que a órbita era circular. E ele percebe que não, ele consegue fazer observações e calcular e chega à conclusão de que as órbitas dos planetas são elipses ou são elípticas em torno do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos. Então você já pode estar pensando assim, tá, mas o que é uma elipse? Elipse é uma circunferência, ou melhor dizendo, achatada, ok? Então é como se fosse isso aqui, ó. Beleza? E aí você tem 2 focos, você tem o foco 1 e você tem o foco 2. Como que a gente determina esse foco? Se você pegar e colocar 2 pontos fixos aqui, 2 pontos, imagine 2 pregos, preguei 2 pregos aqui, peguei um barbante qualquer, um comprimento de barbante qualquer, amarrei as 2 pontas, então ele pode formar um círculo. Deixei essas 2 pontas em volta aqui, eu coloco uma caneta e vou tentar ir até o limite que esse barbante me permite. Eu consigo desenhar assim uma elipse, ok? Então essa é uma forma de construir a elipse. A elipse é isso. Algumas coisas que são interessantes. O que a gente vai chamar de raio? Raio é a distância do foco até a elipse. Então eu poderia ter um raio grandão, da raio 1 até o foco 1, e também um raio menor até aqui. Então o meu raio é a metade, é um ponto médio, que a gente chama raio vetor. O que é o raio vetor? É esse pedaço mais esse divididos por 2, ok? A minha elipse ficou muito achatada para poder dar essa ideia para vocês, mas ela não é tanto assim, ok? Mas vamos para o próximo. Então, primeira lei, lei das órbitas. As órbitas são elípticas, ou seja, são elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Lei das áreas. A área descrita pelo raio vetor é diretamente proporcional ao tempo gasto para percorrê-la. Ou seja, então se nós temos uma elipse, eu vou de novo fazer bem achatadinha, para a gente ter essa noção de que ela não é circular, para a gente não confundir. Se eu pego aqui um ponto qualquer, que é um foco, vou pegar o foco aqui, esse é um dos focos,
Aí nós vamos ter o raio vetor. Então, se esse raio vetor, imaginando que seja essa distância daqui até aqui, ó, ele demora um tempo para o planeta sair desse ponto e chegar até aqui. Então, ele demora um tempo para percorrer essa distância aqui. E ele vai descrever esse raio vetor uma área, que eu vou chamar de área 1. E ele faz isso em um tempo, ou em uma variação de tempo, ΔT. Se você no mesmo tempo vai ter a mesma área, então, ou seja, o teu raio aqui, ó, ele vai ficar mais aberto, compreendendo que ele vai sair desse ponto e chegar até aqui, ele vai se deslocar uma distância maior, percorrendo a mesma área. Então, essa área aqui é a tua área 2, que também leva o mesmo tempo. Está muito rabiscado aqui, eu vou mudar. Ó, área 2, que corresponde ao mesmo tempo. Ok? Então, o que você entende da segunda lei? Da segunda lei é que a área 1 é igual à área 2 e eles percorrem no mesmo tempo, portanto, é o mesmo tempo. A área descrita pelo raio vetor é diretamente proporcional ao tempo gasto para percorrê-la. Aí você pode perceber que à medida que o planeta se afasta do Sol, a sua velocidade diminui. A velocidade em cima dessa órbita diminui, ou seja, para ir desse ponto até aqui, ele percorreu esse espaço em determinado tempo. No mesmo tempo, ele percorreu um espaço maior. Então, quando ele está no ponto mais próximo do Sol, afélio, no periélio, no ponto mais próximo, periélio é perto do Sol, periélio. No periélio a velocidade é maior e no afélio a velocidade dele de deslocamento é menor, ok? E a terceira lei, ela fala do seguinte, ó, lei dos períodos. O quadrado do período de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio vetor desse planeta. Então você vai dizer o seguinte, ó, que o quadrado do período é o tempo necessário para percorrer uma volta completa. Então, para ele dar uma volta completa é o período. Qual que é o período da Terra em torno do Sol? Um ano. Ela demora um ano terrestre, a gente diz um ano terrestre, um ano para que a Terra dê uma volta completa em torno do Sol. Então, posso pensar que o período é o tempo necessário para dar uma volta, dividido pelo seu raio vetor, pelo cubo do raio. Sempre, de qualquer planeta, se você pegar o período dele, levar ao quadrado e dividir pelo seu raio vetor ao cubo, sempre vai dar o mesmo valor, que é um valor K. Então, eu posso dizer assim, eu posso fazer essa comparação, ó. Período de um planeta ao quadrado dividido pelo seu raio ao cubo é igual ao período de outro planeta ao quadrado dividido pelo seu raio ao cubo. Então, T1 sobre R1, T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Ok? Dá para você pensar assim também. Eu vou explicar agora desenhando um pouquinho para a gente se familiarizar com tudo isso. Vamos lá, vou apagar um pouquinho e a gente vai conversando. Tudo junto, só para a gente dar uma revisada boa. Então, se eu pegar uma elipse qualquer, peguei uma elipse qualquer, ela vai ter dois focos e o Sol está em um deles. Então, nós vamos pensar somente em um. Pronto. Então, minha primeira informação, primeira lei. Lei das órbitas. Você vai lembrar da elipse, ok? Então, se você tem uma elipse, vou dar uma melhorada aqui. Ó, se eu vou dar uma melhoradinha aqui, ela estava muito achatada. Acho que ela teria que ser mais aqui assim. Ok. Então, vamos imaginar que aqui seja um dos focos e o Sol esteja aqui. Aqui o Sol. Então, o Sol está em um dos focos. Então, a órbita do planeta é elíptica
e o Sol está em um dos focos. Quando a gente fala isso, algumas consequências nós já temos. A distância daqui até aqui, que eu vou chamar de D1, e essa distância daqui até aqui, vou chamar de D2. Se eu somar D1 mais D2 e dividir por 2, eu encontro o meu raio, que a gente chama isso aqui, ó, de raio vetor. Ó, raio vetor. D1 mais D2 divididos por 2. São as maiores distâncias. Sim, é nos pontos mais extremos, na menor e a maior distância. Eu pego a menor distância até o Sol, somo com a maior distância até o Sol, mais distante do Sol, e divido por 2, ok? Daí eu encontro o meu raio vetor. Na segunda lei, ele vai falar basicamente desse raio vetor. Ele vai falar o seguinte: segunda lei, lei das áreas. Lei das áreas. Na lei das áreas, você vai ter o seguinte: imagine que o planeta ele estava nesse ponto. Vamos pensar a Terra, que é um pontinho azul. A Terra estava aqui e demorou um certo tempo para chegar até aqui. Ok? Então aqui esse raio vetor, esse teu D2, que nós vamos acabar considerando somente como R, ó, R é o raio vetor, ele estaria aqui agora, ó. O R veio parar aqui, beleza? Então ele cobriu uma área, essa área aqui, que nós vamos chamar de área 1. Qual a consequência? A lei das áreas. Em intervalos de tempos iguais, percorre áreas iguais. Então, se eu quisesse ter uma área igual nesse outro lado aqui, percebam, eu não poderia fazer isso porque essa área ficaria bem menor do que aquela. Então, esse raio vetor ele se desloca para cá, ó, se fosse aqui. E aí você tem essa área, ou até mais, gente, ó. Ó, essa área aqui, que também é o R e aqui também é o R, é a tua área 2. Aí você percebe que nesse mesmo intervalo, ó, se A1 é igual a A2, ele demorou o mesmo tempo. Por quê? Porque ele fala lá na segunda lei, Kepler fala que em intervalos de tempos iguais percorre áreas iguais, não mais distâncias iguais. Então ele vai percorrer essa distância. Aqui, professor, era um pontinho azul. É verdade, obrigado. Ainda bem que vocês me lembraram. Ó, aqui, ó, pontinho azul. Então ele percorre essa distância daqui até aqui, ó, perceba que é muito maior do que essa. Ok? Se é muito maior do que essa, compreende que a velocidade aureolar, ou melhor, a velocidade dele nesse intervalo é maior do que a velocidade dele nesse. Então, à medida que ele se afasta do Sol, ele vai diminuindo a velocidade, à medida que se aproxima, ele aumenta a velocidade. Ok? Entendi? Essa é a ideia. Outra coisa também que é interessante. E se você pegasse, professor, e se eu pegasse uma volta completa? Uma volta completa determina uma área total. Então você vai ter uma velocidade areolar. Vamos escrever o seguinte, ó. Velocidade areolar, ou seja, V é igual a velocidade de distância, ou seja, nesse caso é a área dividido pelo tempo, ok? É a área total, não é A1, não é A2, não é nada, é área total. E na terceira lei, gente, ó, na terceira lei, é quando você vai geralmente comparar, que é a lei dos períodos. É quando você compara. Eu quero comparar
Quantos anos terrestre é o período de Plutão? Então eu tenho que descobrir qual que é o raio, por exemplo. Ó. Vou pegar o período da Terra ao quadrado, dividir pelo raio da Terra ao cubo e vou dizer que é igual ao período de Plutão ao quadrado dividido pelo raio ao cubo de Plutão, ok? Ou de um planeta qualquer. Estou falando do P de planeta qualquer. Então, se eu pegar essa relação, vai me dar sempre certo. Então, essa lei dos períodos, ela vai falar o seguinte, que o quadrado de um período de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do seu raio vetor. Então, é sempre assim. Eu posso comparar a Terra com qualquer outro planeta. Ok, gente? Então, revisando, as leis de Kepler descrevem o movimento, a cinemática dos astros, explica como se desloca. Primeiro, se desloca em uma órbita elíptica e o Sol ocupa um dos focos, a órbita é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos. Segunda lei, em intervalos de tempos iguais percorrem áreas iguais, ok? O que explica aí a velocidade maior no periélio do que no afélio. E terceiro, a lei dos períodos, que o quadrado de um período é diretamente proporcional ao seu raio ao cubo. Ok, gente? Então, até a próxima e fiquem bem.